Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento concreto em que estiveres a ouvir, a rezar connosco e, portanto, seja bem-vindo a esta experiência de encontro com a Palavra de Deus, com o Deus Todo-Poderoso, com o Adonai, El Shaddai, Pantocrator, Ele que é a razão, Ele que é o motivo da nossa existência e do nosso encontro. Aí onde está, ore comigo, através desta singela, simples, mas profunda oração de São Luís Maria Grignon de Montfort. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E diz o texto: naquele tempo, Jesus, achando-se junto ao lago de Genezaré, e comprimindo-se sobre ele a multidão para escutar a palavra de Deus, viu duas barcas estacionadas à beira do lago. Os pescadores que delas haviam descido lavavam as redes. Entrou numa das barcas, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, sentando-se, pôs-se a ensinar da barca a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao largo, e vós lançai as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante toda a noite e nada apanhamos, mas porque tu dizes, lançarei as redes. Assim fizeram e apanharam uma grande quantidade de peixe. As redes estavam a romper-se, e eles fizeram sinal aos companheiros que estavam na outra barca, para que os viessem ajudar. Vieram e encheram as duas barcas, a ponto de se irem afundando. Ao ver isto, Simão caiu aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Enchera-se de espanto ele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que tinham feito. Acontecendo o mesmo a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, e companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas receio, no futuro serás pescador de homens. E depois de terem reconduzido as barcas para a terra, deixaram tudo e seguiram-no. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o relato que acabamos de ouvir é, sem dúvida alguma, um relato, uma narração vocacional. Ou seja, é um texto que quer despertar no coração do cristão o que significa ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus passa primeiramente pela escuta. Sim, caríssimo irmão e irmã, quando olhamos o texto que acabamos de ouvir, Jesus pede a Pedro e os outros, as duas barcas que estavam junto ao lago de Genezaré, que fizessem ao largo. Ou seja, eles ouvem e obedecem. É o segundo verbo que vamos refletir, mas eles ouvem. Meu irmão e minha irmã, na minha modesta
opinião e perspectiva e experiência enquanto pastor da Igreja, enquanto sacerdote de Deus ao Altíssimo. A experiência que eu tenho é que hoje há uma grande incapacidade do ser humano de escutar, centrar-se naquilo que é fundamental. E o fundamental e essencial é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como não recordar um texto de Xavier Zubir, na sua obra Os Fundamentos da Metafísica Ocidental, caríssimos irmãos e irmãs, quando ele fala sobre a verdade, a questão dessa busca da verdade. E é importante nós percebermos isto, que a verdade só pode ser alcançada, a verdade só pode ser apreendida a partir do momento em que eu predisponho todo o meu ser a poder ouvir a palavra do Senhor, a poder ouvir a voz do Senhor. Meu irmão e minha irmã, é importantíssimo nós entrarmos nesta dinâmica, nesta lógica. Como não perceber que Jesus pede a esses pescadores que lancem as redes? E Pedro responde ao Senhor: andamos toda uma noite a pescar. Mas volto a insistir sobre o verbo ouvir. É importante ouvir para dar seguimento a tudo aquilo que vem. Então, Jesus pede isso a Pedro e Pedro responde ao Senhor, mas obedece. Ou seja, caríssimos irmãos e irmãs, no centro da nossa relação com Deus está a obediência filial. Jesus foi obediente ao Pai. Pensemos no episódio do Tabor, do Monte das Oliveiras. Pensemos na cruz. Jesus diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a sua. E noutro momento vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Então, mas ao mesmo tempo diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este ato de confiança, de obediência, duas palavras fundamentais podemos tirar deste texto. Primeiro, a escuta para ser um verdadeiro discípulo de Jesus e a obediência. Meu irmão e minha irmã, aqui, atenção, entendamos que ser obediente ao Pai fará muitas vezes com que nós sejamos desobedientes ao mundo. Jesus nos ensina, a palavra nos ensina, que tudo aquilo que esteja em contradição com a palavra de Deus, com os ensinamentos da Igreja, com o magistério da Igreja, então contraria literalmente aquilo que é o nosso caminho. Portanto, o cristão nunca poderá obedecer a uma lei injusta, vai dizer São Tomás de Aquino. Uma lei injusta instituída, institucionalizada. Mesmo que assim seja, eu, enquanto cristão, tenho o dever a não ser obediente às leis instituídas pelos homens e a obedecer ao Deus da vida. E acho que para esta leitura, meu irmão e minha irmã, fica esta ideia. Não sei que homilia o teu sacerdote fará, mas para mim esse é um texto, literalmente um texto vocacional, um texto de chamamento, um texto de discipulado, que ao mesmo tempo, e a última palavra, primeira escuta, segunda obediência, e o último verbo é o verbo seguir. Ou seja, a escuta e a obediência predispuseram o coração destes discípulos a seguirem ao Senhor da vida. Só quem ouve, só quem obedece a Deus, poderá seguir o caminho de Deus. Meu irmão e minha irmã, com alegria, quero hoje saudar a comunidade de São João de Bastoso. E lembrar a este belo galo de Barcelos, alguns estarão a questionar e a perguntar o que é que faz aí esse galo. Este é um símbolo típico aqui da cidade de Barcelos. E, portanto, também Sócrates dizia: eu sou um cosmopolita. Eu sou cidadão do mundo. Aonde estou, daí eu sou. Meus irmãos e minhas irmãs, um abraço em Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da expectação de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor
é a nossa força. Amém.